Olá pessoal, Shalom! No nosso vídeo de hoje, nós temos duas perguntinhas para responder. A primeira pergunta é: a vinda do Senhor se dará de forma visível ou invisível? E a segunda pergunta é: quando se dará esta vinda? Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. Antes de mergulharmos na resposta das nossas perguntas, eu gostaria de convidar você que já é inscrito aqui no canal a já deixar o seu like, pois dessa forma você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus. Você conhece a nossa missão aqui no canal, então nos ajude a levar esta mensagem para mais pessoas. E você que ainda não é inscrito no canal, se desejar, após ver este vídeo, vai ser um prazer ter você junto conosco, fazendo parte da nossa comunidade, mergulhando nas Escrituras Sagradas, amém? Então não esqueça, antes de sair desse vídeo, deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para todos, pois assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado, amém? Indo para a nossa resposta de hoje, as duas perguntas. A primeira pergunta vai: a vinda de Jesus se dará de forma visível ou invisível? Bom, nós aprendemos ao longo do tempo, né, ao longo de décadas, que a vinda do Senhor seria de forma secreta. O Senhor vai vir e de forma oculta vai pegar a sua igreja, vai tirar da terra, né, com o soar da trombeta, só os crentes vão escutar esse som. Eu tô falando porque foi assim que eu já ouvi pregações e foi assim que eu aprendi, tá? Quando a trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro, né, como diz a Bíblia. Os mortos vão ouvir, os crentes vivos vão ouvir. Então, todos vão se reunir com o Senhor e sumiu a igreja. E aí o que é que vai acontecer? A igreja vai desaparecer e vai ser um caos no mundo. Vai acontecer aquele caos, aquela destruição, aquela coisa toda. Enfim, o que a Bíblia diz a respeito disso? Nada. A Bíblia não fala de um arrebatamento desta natureza, mas fala que a igreja vai ser tirada da terra. Mas não desta forma. Observe em que momento Jesus virá. O versículo que eu vou citar agora, o texto, né, a referência que eu vou trazer agora para vocês, traz as nossas duas, né, a resposta para as nossas duas perguntas. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31 está escrito: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Primeira resposta. E a resposta vai para a segunda pergunta, que é: quando se dará a vinda do Senhor? A vinda do Senhor se dará após a grande tribulação. Não será antes. Não existe nenhum texto que diga que ele venha antes. Amém? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Observe bem primeiro, quando se dará a vinda do Senhor? Após a grande tribulação. Primeira resposta. Sem rodeio. Após a grande tribulação. Mas isso será de forma visível ou invisível? Visível. Não existe uma vinda oculta, não existe uma vinda invisível. A Bíblia mostra a primeira vinda do Senhor foi quando ele veio, humanizou-se. Ele nasceu de mulher, tá? Ali foi a primeira vinda do Senhor. A segunda vinda é esta que vemos aqui em Mateus 24, versículos 29 ao 31. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, mas eu creio que haverá um arrebatamento secreto, eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, eu creio. Precisamos ter cuidado, porque a questão é,
o que eu creio, o que eu acredito, é o que a Bíblia está dizendo? Ou é simplesmente porque eu simplesmente creio? É preciso que tenhamos cuidado e muito cuidado com isso. O que eu acredito está relacionado com a palavra? É realmente o que a Bíblia está dizendo? Ou simplesmente porque eu acredito? Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Só que a Bíblia mostra que Jesus só virá depois da grande tribulação. E mostra claramente que ele, quando vier após a grande tribulação, é que ele vai reunir os seus eleitos. Aí tem pessoas que dizem, não, mas eleitos aqui não é a igreja. Onde é que você vai ver um texto que diga que Jesus vai vir exclusivamente para um grupo de pessoas de forma oculta? Não existe. São interpretações erradas, tá? Então, Cris, não vai haver arrebatamento? Vai haver um arrebatamento. Sim, arrebatamento não significa dizer que é secreto. Pelo amor de Deus, não dá pra gente associar isso. Não dá pra gente associar a palavra arrebatamento com secreto. É completamente diferente. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, observe os textos, o que diz. A partir do verso 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo está falando a respeito de quê? Da ressurreição. Paulo está falando da ressurreição, porque isso estava causando uma preocupação nos irmãos de Tessalônica. Então, qual é o tema? Ressurreição. Só que Paulo deixa claro, não vamos preceder os que dormem na vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Tá? Eles vão ressuscitar primeiro e depois a gente. Nós, os que ficamos vivos e permanecemos, vamos nos encontrar com o Senhor. O verso 16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado. Você já percebe que não tem nada de secreto aqui. E com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados. Aqui a palavra arrebatados. Arrebatados não tem nada a ver com secreto. Então, o arrebatamento da igreja é uma promessa do Senhor. O arrebatamento da igreja é uma realidade. É uma realidade. Mas nada disso acontecerá de forma oculta, de forma escondida, tá? Não precisamos ser teólogos, não precisamos sermos expert, né, em hermenêutica, em exegese, essa coisa toda. Não precisamos ser doutores no estudo das escrituras para entendermos isso quando o texto ele é tão claro, principalmente muito claro. Seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe esse verso 17, fazendo um paralelo com Mateus 24, 31. Veja o que diz o verso 31 do capítulo 24 de Mateus. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade no céu à outra. Então vamos nos encontrar com o Senhor no céu. Mas isso será após a grande tribulação. Então, se o texto está deixando isso aqui tão claro, por que é que eu vou acreditar em uma interpretação errada, uma interpretação equivocada, né? Porque muitas vezes pessoas descontextualizam para poder trazer, para poder darem força às suas, né, às suas ideologias, aquilo que acreditam. Eu não vou pegar um texto isolado aqui e vamos supor, eu olho e digo, eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Ou, corrigindo, eu creio que o Senhor virá de forma oculta, vai ter um arrebatamento secreto. E eu vou pegar um texto, tirar do contexto e dizer, ó, aqui é a prova que Jesus vai vir de forma oculta.
Porque agora o texto que é usado para dar sustento a essa doutrina é 2 Tessalonicenses capítulo 2, que não tem nada a ver ali com o arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Ali é o texto principal daqueles que defendem a doutrina do arrebatamento secreto. Mas quando eu olho aqui e vejo, porque observemos bem que o Senhor deixa claro, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o Senhor, né, o próprio apóstolo Paulo, a partir do verso 1, falando com a igreja de Tessalônica, ele deixa claro o seguinte, que a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele não se dará antes da apostasia e da manifestação do anticristo. Só que existe algo, tá? Existe o que está impedindo que o anticristo se revele e a apostasia tome conta do mundo inteiro. É o Espírito Santo. Se você observar bem o texto, você vai perceber. Por que é que não pode ser a igreja? Por que não pode ser a igreja? Em primeiro lugar, não é a igreja porque o Senhor só virá depois da grande tribulação. E é depois da grande tribulação que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Só que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 7, você vai ver claramente ali que existe algo que está impedindo que o anticristo se revele. Se fosse a igreja, e a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, nesse caso aí, então, se ali se tratasse da igreja, o anticristo só iria se revelar depois da grande tribulação. Você entendeu agora? Então ali não se trata da igreja, se trata do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo no mundo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele está no mundo. Preste atenção, o Espírito Santo está no mundo. Ele habita na igreja, mas no mundo, a missão do Espírito Santo no mundo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser tirado do mundo, vai ser tirado do meio, vai ser tirado. Quando o Senhor tirar o Espírito Santo do mundo, então a apostasia vai tomar conta e o anticristo vai se manifestar. E a igreja vai estar onde? Na terra também. A igreja vai estar na terra. Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso aqui. Então vamos lá para concluirmos aqui o nosso vídeo de hoje. Então a vinda do Senhor se dará de forma visível, e isso após a grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim, ó. Agora digo-vos um mistério. Ou, agora digo-vos, irmãos, corrigindo, tá? Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Do verso 50 ao verso 52. Você percebe aqui o que é que Paulo está deixando muito claro? Está se falando a respeito também, mais uma vez, a respeito da ressurreição. Paulo está falando a respeito da vinda do Senhor. Paulo está deixando claro para a igreja de Corinto, de Corinto, que a carne, nem a carne nem o sangue pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Então, o que é que vai acontecer? Aí ele diz, eu digo para vocês um mistério, nem todos nós vamos morrer, mas seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta de Deus. Ele está falando a respeito da vinda do Senhor. O que vai acontecer conosco quando Jesus vier? Quando Jesus vier, nós iremos ser transformados, mas isso não vai acontecer antes que aqueles que morreram em Cristo ressuscitem. Quando eles ressuscitarem, nós, os vivos, disse Paulo, seremos transformados. Seremos todos transformados.
E aí o que vai acontecer? Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, concluindo aqui, a vinda do Senhor se dará de forma visível, não invisível. E quando se dará? Após a grande tribulação. Que Deus abençoe a todos. E você ainda que não é inscrito no canal, não esqueça de sair daqui sem deixar a sua inscrição, ok? Vem fazer parte da nossa comunidade. Em nome de Jesus, inscreva-se aqui no canal e não esqueça de ativar o sino de notificações, amém? Sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Um beijo no coração de todos, shalom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!